Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 7 de dezembro, com os seguintes destaques. Os números do campeão do Brasileirão 2021, o Atlético Mineiro. Os jogos da penúltima rodada da Série A, com o Flamengo decepcionando, o Cuiabá praticamente assegurando a sua permanência na competição e o Grêmio ainda sonhando com a possibilidade da permanência. Fla-Flu irão decidir o campeonato estadual do Rio de Janeiro Sub-18 no futebol feminino. Aqui na Europa, Porto, Sporting e Benfica em ação na última rodada da fase de grupos da Champions. José Mourinho recusa receber prêmio satírico. E mais, o campeonato português com jogos da última rodada, com o Sporting vencendo o Benfica e os adeptos do time da Luz com palavras ofensivas para o Jorge Jesus. No bate-papo do PB Desporto, teremos Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, analisando o incrível Hulk, o atacante do Galo Mineiro, campeão brasileiro, e mais o Fortaleza do técnico argentino Juan Pablo Voivoda, pela primeira vez garantido na Copa Libertadores da América. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Teremos Fla-Flu, Flamengo e Fluminense na decisão do Estadual do Rio Sub-18 no futebol feminino. O Flamengo que passou pelo caramba por 4-0 na semifinal, enquanto que o Fluminense, após empate em 1-1 com o Vasco da Gama, venceu a equipe Cruz Maltina nos penais. Flamengo e Fluminense, nessa quarta-feira, dia 8 de dezembro, irão decidir o Sub-18 do Estadual Feminino no Rio de Janeiro. Vamos falar desse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto, porque agora é a hora do nosso bate-papo. Eles já estão prontos, Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio. Vou começar contigo, Moraes. O primeiro assunto é justamente o incrível Hulk, um jogador que atuou aqui em Portugal e foi brilhante com o Porto, o Futebol Clube do Porto, com várias conquistas. Também foi muito bem no futebol russo, no Zenit desse país, o Zenit de São Petersburgo. Jogou no futebol japonês, jogou no futebol chinês recentemente. E nesse retorno para o Brasil para defender as cores do Galo Mineiro, o grande campeão brasileiro, foi simplesmente decisivo. Considerado já o melhor jogador do campeonato, deve ser aí eleito, considerado de forma oficial, os prêmios da CBF e outras instituições, o artilheiro da competição, com 19 gols até o momento. Teremos ainda mais uma rodada, e o rei das assistências. Enfim, um ano brilhante do Hulk. E aí, Moraes, começa contigo a sua análise sobre o incrível Hulk. Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você, para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no programa PB Desporto. Olha, o atacante Hulk, eu sempre gostei do futebol dele. Ele foi destaque no Porto, em Portugal, foi destaque no Zenit da Rússia, disputou alguns jogos e importantes jogos pela seleção brasileira. Se não foi brilhante, também não foi um dos piores, muito pelo contrário. E no seu retorno ao futebol brasileiro, vestindo a camisa do Atlético Mineiro, ele mostrou para o que veio. Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 19 gols, um jogador que, para mim, se o Tite não for cabeça dura, é uma convocação certa no ano que vem para a seleção brasileira de futebol.
Eu não acredito que o Hulk ele possa reduzir o seu ritmo de jogo e a sua qualidade na temporada do ano que vem. Muito pelo contrário. É um jogador de muita força, artilheiro, sabe fazer realmente gols bonitos e é um jogador que ajuda muito o time até na hora da marcação, até na hora de ajudar a marcar no meio de campo. Por isso que eu volto a dizer, o Hulk foi sem dúvida nenhuma e será escolhido sem dúvida nenhuma o melhor jogador da temporada do Atlético Mineiro e do futebol brasileiro no Campeonato Brasileiro da Série A. E mais do que isso, o Tite deverá olhar com mais carinho. Convocou muito pouco o Hulk para essas últimas convocações da Seleção Brasileira de Futebol. No próximo ano, só se o Tite for diferente de todo mundo, mas a Seleção Brasileira tem que ser Hulk e os outros que vão chegar juntos com ele na temporada 2022 da nossa seleção. Tá certo, Júnior? É isso aí, Moraes. O Hulk é um jogador que pode sim atuar na seleção brasileira, porque o condicionamento físico do Hulk, isso ninguém discute, né? E o futebol do jogador, menos ainda. O Hulk é um jogador moderno, é um jogador que passou até, eu diria que até melhorou, né? Ele jogando no Atlético Mineiro, ele foi decisivo como atacante, jogador que ainda dá assistências, né, servindo seus companheiros, fazendo gols bonitos. A maior parte dos gols do Hulk são gols bonitos. Ele fez muito gol de pênalti, fez. Mas os gols do Hulk são todos os gols muito bonitos. Um jogador que, além de ter habilidade, de ter força, ele contagia o grupo. E não é à toa, foi fundamental nessa conquista do Atlético Mineiro após 50 anos. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua opinião sobre esse ano maravilhoso do Hulk. Júnior Moraes e gente conectada no PB Desporto. Givanildo Vieira de Souza, 35 anos, paraibano da aprazível Campina Grande, cidade nordestina com clima europeu da Serra Borborema. Codinome inerente ao seu exuberante desenvolvimento muscular e alta potência dos arremates a gol, nosso incrível Hulk passou pelas categorias de base do Serrano, da cidade natal, Vilanovense, aí da portuguesa Vila Nova de Gaia, São Paulo e Vitória da Bahia, de onde voou para o Japão. Consecutivo destaque no Kawasaki Frontale, Sapporo e Tóquio Verde, retornando aos gramados lusitanos, dessa vez para o Futebol Clube do Porto. Tetracampeão da Liga da Primeira Divisão, 3 taças e 4 supertaças em Portugal. Ao todo, 77 gols e 61 assistências em 169 jogos pelos Dragões do Douro. Negociado com o Zenit da Russa São Petersburgo em 2012, e na contramão de constantes ataques racistas de torcedores adversários, cumpriu 4 temporadas, 76 gols e 60 assistências em 148 jogos, campeão da Primeira Liga da Rússia em 2015 e campeão da Taça e da Supertaça Nacionais. Em 2016, negociado por 200 milhões de reais, transferiu-se para o chinês Xangai, campeão nacional e até 2019, 76 gols marcados e 45 assistências em 145 partidas. Consagrado no exterior, Hulk voltou ao Brasil desde 2021, com a incumbência 50 anos depois do título garantido com um gol de Dadá Maravilha contra o Botafogo, no Maracanã, de protagonizar o segundo Brasileirão do Atlético Mineiro. Com efeito, o campinense Givanildo repetiu as façanhas de outros carnavais mundo afora.
Entre jogos do Campeonato Mineiro, Brasileirão Série A, Libertadores da América e Copa do Brasil, que ainda decidirá próximos domingo 12, quarta-feira 15, com o Atlético Paranaense, Hulk cumpriu até aqui uma temporada de 65 jogos, com 34 gols e 13 assistências. Com todas as honras, Hulk é este ano o cara do futebol brasileiro e do idolatrado Galo Doido das Minas Gerais. Olha, Antônio Manuel Góes, você trouxe aí números bem interessantes da carreira do Hulk. Um jogador, como eu tinha dito, assim que eu comecei esse bate-papo com vocês, né, falando com o Jorge Moraes, passou e brilhou aqui em Portugal, você ressaltou isso, colocando os números, também no futebol russo no Zenit, no futebol chinês, no futebol japonês, mais cedo. Ou seja, o Hulk é um daqueles jogadores que você realmente bate palmas, porque ele voltou para o futebol brasileiro próximo dos 35 anos, né, já tem 35 anos, foi chamado, né, acho que 1 ou 2 vezes para a seleção brasileira, mas eu concordo com o Moraes. O Hulk tem futebol para jogar mais um ano na Copa do Mundo, de voltar a jogar pela seleção brasileira e brigar também por ser titular, por que não? Jogador que vive um momento simplesmente maravilhoso. Mas o segundo assunto que eu quero abordar com vocês é do grande Fortaleza. Fortaleza que em poucos anos, né, subiu da Série C para a Série B, sendo campeão, conseguindo acesso, chegando à Série A, vencendo a Copa do Nordeste e fez uma campanha, né, falta uma rodada ainda, tem o último jogo contra o Bahia, perdeu, ok, na última rodada para o Cuiabá, jogando fora de casa por 1-0, mas a campanha é maravilhosa e ele ainda tem até chance, mesmo já garantido na fase de grupos com a 5ª colocação, ainda pode, vencendo a última rodada e o Corinthians no máximo empatando com o Juventude, chegar no G4. Ou seja, independente disso, um trabalho maravilhoso. Eu começo contigo, Moraes, como é que você vê esse ano do time do Juan Pablo Vojvoda? Júnior, eu não posso negar agora o que eu disse antes. Eu sempre achei que o Fortaleza não chegaria a brigar por uma vaga na Libertadores da América do ano que vem, como eu também não acreditava no Bragantino, Red Bull Bragantino. Achava que o Fortaleza conquistaria com facilidade uma vaga para a Sul-Americana, mas eu me enganei nesse aspecto aí. O Fortaleza não só garantiu a vaga na fase de grupos da próxima Libertadores, como é um time que está mostrando uma organização extraordinária da sua diretoria. Em 2018, o Fortaleza foi campeão da Série B. O CSA aqui de Alagoas foi o vice-campeão. Aí foi para a Série A em 2019. O Fortaleza está lá em 2019, 2020, 2021, garantido em 2022 e com uma vaga na Libertadores da América. O CSA foi em 2019 para a Série A, caiu em 2020 para a Série B e permanece na Série B para o ano que vem. O que é que eu quero dizer com isso? É que a estrutura montada pelo Fortaleza é uma estrutura de time grande. Ele se preparou depois de muitos anos tentando um acesso à Série B, para que hoje, em 3 anos, ele chegasse exatamente a conquistar uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores e ainda permanece com qualidade na Série A do ano que vem. É um resultado extraordinário, volto a dizer, da diretoria, do grupo de jogadores e de seu treinador, o Juan Pablo, que conseguiu realmente dar uma cara de um futebol internacional para o time do Fortaleza. Vamos continuar torcendo para que ele continue assim. Eu achei muito boa, acima de qualquer expectativa, a campanha do Fortaleza, viu, Júnior?
Olha, Moraes, digamos, ter dúvidas com relação ao desempenho do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro, eu acho normal. É mais do que normal, qualquer um poderia pensar assim, né? Eu também não vou dizer a você que, não, se fosse fazer uma análise no início do campeonato, a gente até fez aqui no PB Desporto, aqui no Bate-Papo, eu acho que ninguém colocava o Fortaleza. A gente pensava que ele podia fazer um belo campeonato brasileiro, pelo que vem apresentando nos últimos anos, com uma ótima estrutura. O Fortaleza, sem dúvida alguma, hoje, a cidade, né, o estado do Ceará é um estado rico, né, é um estado hoje economicamente talvez o melhor da região Nordeste, e os clubes se estruturando, o Fortaleza, o Ceará nos últimos anos com bons trabalhos. Então era assim de se imaginar que poderiam fazer uma boa campanha e até brigar por uma Libertadores, né? Pelo menos o Fortaleza e o Ceará por uma Sul-Americana, ou até também por uma Libertadores, enfim, já que são muitas vagas. Mas o Fortaleza, ele foi mais longe, ele surpreendeu a todos no que tange a fazer jogos muito bons nesse campeonato. Ok, no primeiro turno ele teve um desempenho melhor, ele foi o quarto colocado. No segundo turno teve uma queda, o desempenho, se não me engano, caiu de 53% para 40% no segundo turno. Ele tem a 13ª melhor campanha no segundo turno, mas ainda assim se garantiu quinto lugar e pode chegar ao quarto lugar ainda nesse campeonato, dependendo do seu último jogo e também do jogo do Corinthians com o Juventude, o Fortaleza que joga contra o Bahia. Para você no Rio, Antônio Manuel Góes, como é que você como você vê esse Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda? Leão do Pici, porque seu estádio é vizinho à tradicional Praça dos Leões, no bairro do Pici da capital cearense. O Fortaleza Esporte Clube, fundado em 1918 pelo desportista Alcides de Castro Santos, originou-se da fusão do Fortaleza Sporting Clube, de 1912, e do Stella Futebol Clube, de 1915. Leão também pela fama de devorador de adversários em seu estádio do Pici. A par do desempenho do Ceará Sporting, o Vozão, de 1914, nono neste findante Brasileirão Série A e garantido na próxima Copa Sul-Americana, o Fortaleza é quinto com 55 pontos, um jogo a menos que o Corinthians, 57, com quem disputa a última vaga pela fase de grupos da Libertadores de 2022. A recente arrancada do Fortaleza ocorreu em 2018, com o título da Série B do Brasileirão, sob o comando vitorioso de Rogério Ceni, com acesso à Série A de 2019, onde chegou à inusitada posição atual, já em 2021, por conta de ousada gestão do presidente Marcelo Paz e a evolução das quatro linhas sob a direção técnica do argentino Pablo Vojvoda. Ademais, temos que fazer uma correlação do sucesso do Fortaleza à frente de seu figadal desafeto Ceará Sporting com o amplo crescimento da capital cearense, detentora ao desbancar Salvador desde meados da década passada, de maior economia nordestina. Pode até não ser relevante o último dado que garimpei, mas serve a título de conexão geográfica com os maiores centros do futebol do planeta. Fortaleza, capital do Leão do Pici, é a metrópole brasileira mais próxima da Europa, a 5.608 quilômetros aí nas praias de Portugal, Antônio Júnior. É isso aí, Antônio Manuel Góes, você com esse dado geográfico, né? A 5.608 quilômetros a distância de Fortaleza, a metrópole brasileira mais próxima da Europa, aqui no caso de Portugal. Você ressaltou bem também a importância do Rogério Ceni nesse Fortaleza. Eu diria que o Rogério Ceni foi
fundamental nesse processo de crescimento do Fortaleza, que, claro, montou um CT de alto nível, mas sempre com os pés no chão, evoluindo, crescendo no futebol brasileiro, mostrando que o trabalho bem feito, bem organizado, mas sempre com os pés no chão, sem dar um passo a mais, né? Arriscando, é claro, você tem que ter, arriscar também, mas dentro, com segurança, com tranquilidade, com profissionalismo. E aí depois, né, agora com o Juan Pablo Voivoda, já desde o começo do ano no Fortaleza, também fazendo um ótimo trabalho, uma equipe que não tem grandes destaques, mas tem um bom elenco, tem um bom time, um elenco também satisfatório e consegue ter esse desempenho maravilhoso em 2021. E a tendência é manter esse trabalho, ser uma das forças do futebol, não só do Nordeste, mas do futebol brasileiro. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. E teremos Fla-Flu na decisão do futebol feminino Sub-18, a decisão do estadual do Rio de Janeiro. Flamengo e Fluminense. O Flamengo que eliminou na semifinal o LGD Caramba por 5-0. Aliás, eu tinha informado nas manchetes que foi 4-0, mas não. 5-0 Flamengo. E o Fluminense, né, que eliminou o Vasco da Gama no tempo normal 1-1. Nos penais, a Mari, goleira do Fluminense, fazendo 3 defesas. E o Fluminense vencendo por 3-2 ao Vasco da Gama. Venceu o Vasco e vai fazer a final com o Flamengo, um jogo que promete muito nessa quarta-feira, às 15 horas, no estádio do Fluminense, nas Laranjeiras. O Flamengo que vai em busca do seu primeiro título aí, na base. O Sub-18 vem fazendo uma bela campanha, com várias jogadoras de destaque, assim como o Fluminense, também com um bom time, um time forte. Não é à toa que eliminou o Vasco, o jogo foi mais igual, né? 1-1 no tempo normal, mas é uma equipe também forte e vai decidir com o Flamengo. O Flamengo que, aliás, tem como projeto, claro, pensar em Campeonato Brasileiro, uma equipe muito jovem, muito talentosa, que vai dar frutos. E o Fluminense também não fica longe, com um elenco bom, um time forte, e é uma final que promete muito, confirmando nessa quarta-feira, dia 8 de dezembro, às 15 horas, no estádio das Laranjeiras. A gente vai acompanhar, vai passar aqui na quinta-feira, no Curtas do PB Desporto, as informações a respeito dessa grande final. Fla-Flu no Sub-18 do Estadual do Rio, futebol feminino. E aqui, é claro, no PB Desporto, a gente dá todo o apoio e informações do excelente futebol feminino, que já é há muito tempo uma realidade. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente do Campeonato Brasileiro, que na noite da última segunda-feira, 6 de dezembro, teve o complemento da 37ª rodada e penúltima da competição. Flamengo no Maracanã, com atuação abaixo da média, uma atuação ruim da equipe rubro-negra, mesmo atuando, é bom ressaltar, com 4 jogadores titulares. Foi derrotado para o Santos por 1-0, o gol do Santos na segunda etapa, mas no primeiro tempo o Santos já havia criado mais chances, o Flamengo no segundo tentou e criou mais chances, mas não conseguiu fazer o gol. Teve uma chance com o Gabigol de pênalti, mas o Gabigol, que não é nada comum, desperdiçou essa oportunidade, poderia levar o Flamengo à vitória, né, dar mais moral para a equipe. E a verdade é que o Flamengo se despede da sua torcida no último jogo em casa, no Maracanã, na 37ª rodada, já que o Flamengo vai jogar a última rodada, a 38ª, contra o Atlético Goianiense, no campo do adversário. O Flamengo se despede com derrota e a torcida, ao final da partida, voltando, né, a cantar aquele canto, né, pedindo mister, olê, 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 mister, mister,
e também com alguns insultos aos jogadores. O Flamengo que está aí para definir, deve definir agora em dezembro ainda, o nome do novo treinador da equipe para a próxima temporada. Já o Cuiabá, de forma... venceu a equipe do Fortaleza jogando em casa e deu um passo para se manter na Série A do Brasileirão. O Cuiabá, é bom lembrar, é a primeira vez que participa da Série A do Brasileiro, e com a vitória da última segunda-feira por 1-0 diante do Fortaleza, deu um passo muito grande. Ele tem apenas 5% de chance, segundo os matemáticos, de ser rebaixado, 46 pontos ganhos, vai jogar contra o Santos a última rodada na Vila Belmiro, mas para ele perder, ser rebaixado, o Bahia e o Juventude, que estão abaixo, teriam que vencer os seus 2 últimos jogos e o Cuiabá não fazer um ponto sequer. Ou seja, ele pode até perder, desde que o Bahia não vença o Fortaleza fora de casa, na Arena Fortaleza, no Ceará, e o Juventude não derrote o Corinthians jogando em casa na última rodada. O Cuiabá, então, está numa situação mais confortável após essa vitória. O Atlético Goianiense derrotando o Internacional por 2-1, jogando no Beira-Rio. O Internacional, que vem realmente no Brasileiro muito abaixo da média, teve muitas derrotas, inclusive jogando em casa, e agora tem apenas chances matemáticas de tentar ainda uma vaga na Libertadores. É muito improvável, chances remotíssimas, que teria que vencer o último jogo contra o Red Bull Bragantino fora de casa, e ainda torcer para que haja tropeços de vários adversários que estão à sua frente, como o Fluminense, o América Mineiro, o próprio Atlético Goianiense, que agora passa a ter chances de obter a vaga à Libertadores, já está garantido na Sul-Americana. Então, para o Internacional deverá restar a Copa Sul-Americana. O São Paulo, jogando em casa no Morumbi, venceu o Juventude por 3-1, afastando qualquer possibilidade de rebaixamento. Precisava apenas de 1 ponto, conseguiu 3 e se mantém também na Série A, e também tem chances mais remotas ainda que o Internacional. São praticamente nulas as chances de ir à Libertadores, mas também garantido na Sul-Americana. O Juventude vai brigar contra o Corinthians na última rodada, tem que vencer para permanecer na Série A do Brasileirão. Vai torcer também contra o Bahia, para que o Bahia pelo menos no máximo empate com Fortaleza, para o Juventude permanecer na competição, permanecer, aliás, na Série A do Brasileirão. Tivemos também o Sport jogando fora de casa, a Chapecoense recebendo o Sport vencendo por 1-0, a equipe da Chapecoense. Os dois já estavam rebaixados há algumas jornadas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então foram jogos dessa última rodada. O Grêmio, ainda, por mais incrível que pareça, tem chances ainda de evitar o rebaixamento. O Grêmio, que venceu também o jogo no final de semana, também pela 37ª rodada. Aliás, venceu não, empatou com o Corinthians em 1-1. Ele vai torcer contra o Bahia, que venceu o Fluminense por 2-0, jogando em casa. Vai torcer para que o Bahia perca para o Fortaleza e o Juventude perca para o Corinthians, ele ganhe do Atlético, ou seja, é um somatório aí de resultados para ainda ter chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O assunto agora, aqui na Europa, é o José Mourinho, que havia sido premiado, havia recusado um prêmio de um programa satírico italiano, um programa que entrega o prêmio desde 1996, denominado Tapiro d'Oro. É um prêmio para equipes que são derrotadas, ainda mais quando é uma derrota mais expressiva. Ele recusou após a derrota para a equipe do Doboglin, da Noruega, por 6-1, uma humilhação para a equipe do José Mourinho, a Roma, da Itália. Esse jogo pela Liga Conferência, e também pela derrota na mesma época, em novembro, para a equipe do Veneza, por 3-2 pelo campeonato italiano, a Série A. Agora, após a derrota de 3-0 para o Milan, para a Inter de Milão, melhor dizendo,
para a Inter de Milão por 3-0. Mais uma vez, um correspondente desse programa, do Canal 5, né, foi entregar o prêmio ao Mourinho, que recusou mais uma vez o prêmio. Né? Quem é que gosta de receber um prêmio por derrota? E o Mourinho recusou. Mas o assunto agora é a Champions League, que nessa terça-feira e quarta-feira terá a participação dos clubes portugueses na última rodada, a última jornada da fase de grupos da competição. O Porto recebe no estádio do Dragão a equipe do Atlético de Madrid. Uma vitória garante o Porto na próxima fase da competição. Ele é o segundo colocado no grupo. O Liverpool é o primeiro já classificado de forma antecipada. Ou se houver empate, ele vai torcer para que o Liverpool pelo menos empate contra a equipe do Milan, jogando na Itália, que aí também esse resultado daria a classificação, no caso de empate do Porto, empate do Liverpool, ou vitória do Liverpool, daria a classificação para o Futebol Clube do Porto. Agora, vencendo, aí ele já garante automaticamente a sua presença, só uma derrota, que aí a vaga seria do Atlético de Madrid, ou ainda do Milan, da Itália. Então, o Porto tem essa possibilidade também de avançar na competição. Já o Sporting, que joga nessa terça-feira na Holanda contra o Ajax, tanto o Sporting como o Ajax estão apurados para a próxima fase da competição. É um jogo apenas para constar. Sporting, o Ajax é o primeiro colocado, já assegurado, e o Porto o segundo apurado para a próxima fase da Champions League. Na quarta-feira, teremos o Benfica recebendo o Dinamo de Kiev. A equipe do Jorge Jesus tem que vencer e torcer para que o Bayern de Munique, que vai receber o Barcelona, vença a equipe espanhola, a equipe catalã. Com esses resultados, o Benfica avança também à próxima fase da competição. Vamos falar mais dessa Champions League na edição do Curtas do PB Desporto na próxima quinta-feira. E por fim, o Campeonato Português. Tivemos no último final de semana, pela 14ª jornada, no derby, né, o Benfica recebendo o Sporting na Luz, foi derrotado por 3-1, enquanto que o Porto venceu por 3-0 o Portimonense, jogando fora de casa, e o Braga derrotou em casa por 2-0 a equipe do Estoril. Com esses resultados, o Futebol Clube do Porto lidera a competição, 35 pontos ganhos. Em segundo vem o Sport também com 35, perdendo nos critérios de desempate. O Benfica é o terceiro colocado com 31, 4 pontos já atrás dos dois adversários. Em quarto vem o Braga, com 22 pontos ganhos na competição, quarto colocado. E no quinto colocado, o Estoril, com 21. O Estoril fazendo também uma bela competição na competição. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima!